Boa noite para quem está entrando, boa noite a todos. Estamos aí já com 11 participantes e contando. Márcia, Camila, Gustavo, a outra Camila, Camila com C, Camila com K, Luciana, Márcia, Maiara, Renata, Stephanie, o VP, tá aí também, um VIP. Só para a gente poder alinhar, né, o que está acontecendo. Provavelmente alguns professores já devem ter falado com vocês, acho que propriamente o Felipe já deve ter falado com vocês também alguma coisa sobre a questão das avaliações. Então, para a gente poder alinhar, né, segundo nossa orientação, a avaliação de vocês será dentro do AVA. Eu só preciso confirmar com o Felipe em qual unidade vai estar, para poder conseguir direcionar vocês para o caminho certo, né? Mas vai ficar ou na unidade 8, tá? Ou na unidade 9. Vai ficar entre 8 e 10, porque vai ser a Se eu semana não que me vem. Ele engano, falou o alguma Felipe coisa? havia dito que era no 10. Não é, porque acontece. A gente tem, exemplo, cozinha asiática, a gente tem 16 encontros lá, né? Então, cozinha asiática tem 16 encontros. Cozinha internacional são 12, entendeu? Pergunta. Mas se for no 10, ok. Eu coloco no 10, não tem problema. A prova já tá pronta, né? Tá até vinculada, eu só não coloquei para vocês ainda. Lembrando que nossa prova vai ser aí na semana que vem, então a partir da meia-noite de terça-feira aí, ela já vou habilitar para que vocês possam fazer. Tem uma coisa que eu preciso deixar clara para todos. Eu coloquei lá, eu deixei a função de limitado para resposta, tá? Mas entendam que a partir do momento que você enviar, vai ser o que vai ser computado, né? Então, exemplo, vou usar o Gustavo como exemplo. Eu tenho duas respostas do Gustavo. Eu vou validar sempre, tá? Vou sempre considerar a primeira resposta como com a resposta válida, seja ela qual for. Depois, assim que eu for extrair o meu relatório em Excel. Então, a aula de hoje é muito mais para vocês trazerem as dúvidas, né? A gente tem todo o material aí, vocês já receberam, tem bastante coisa que dá para ser estudada. Então, no modelo apresentação aqui é muito mais uma forma de vocês, a gente talvez ter uma correlatividade aí do que eu estou falando com a imagem, com os vídeos. Todos os vídeos estão postados lá no AVA. Eu acredito que eu tenho mandado para vocês. Se eu não mandei, eu mando agora o link do canal do YouTube lá que tem todos os vídeos de vocês. Eu não sei se eu mandei, se eu não mandei, eu mando agora. Deixa eu dar uma confirmada. Mandou sim. Mandei? Mandou sim. Então, porque vocês podem acessar lá, às vezes dá para deixar ouvindo e rolando aí, para que vocês consigam realmente estudar e se tiver alguma dúvida podem me acionar sem problema nenhum. Eu não lembro quem foi que me perguntou que estava com problema na unidade de 1 a 4. Eu não tive tempo de verificar ainda. Vou verificar hoje, após a aula, já vou verificar e já vou entender o erro que está acontecendo. Tá? Podem ficar tranquilos que eu já dou uma olhadinha na pós-aula lá, que está dando uma mensagem de erro. Mas aí a gente vai alinhando isso aí tranquilamente. Até então, nosso cronograma ele segue esta semana com a nossa revisão, semana que vem a avaliação, e na semana subsequente a gente continua com a disciplina. A questão de aulas práticas continua no mesmo cronograma, assim que a gente voltar, e a gente teve uma reunião na companhia hoje é quarta? Na terça-feira a gente teve uma reunião e uma reunião na quinta-feira também. As coisas já estão voltando a funcionar por vários motivos aí, políticos e também pelas pessoas terem um pouco mais de autocontrole, de se cuidar um pouco mais, as coisas estão começando a funcionar. Segundo a lei do Dória, ontem os restaurantes podiam voltar a abrir, né, pelos artigos, pelos artigos que estavam lá. Então, já ouvi falar, não fui, mas já ouvi falar que alguns restaurantes estão voltando a atender, estão voltando a funcionar.
Então, consequentemente, as coisas vão começar a rodar. Logicamente, não é de hoje para amanhã, e não é de hoje para amanhã que as coisas melhorarão. Mas estão já voltando devagar, mas estão voltando. Eu acho que isso é um ponto bem importante que a gente leva em consideração para que a gente consiga aí conseguir já ter uma projeção do que vai acontecer daqui para frente. Para a parte da B2, tá? Eu acho que vai facilitar para vocês também. Eu vou colocar todos os questionários no próprio AVA, porque eu acho que tem algumas pessoas que ainda não me entregaram os questionários, algumas coisas, então estou tendo uma resposta muito, muito baixa. Teve o questionário que eu coloquei no Drive lá, também não tive um coro muito alto, teve poucas. Eu também não lembro exatamente o número, mas não foi um número muito grande de respondentes. Então, para o segundo bimestre, aí, a partir da semana que vem, eu coloco essas questões de pós-aula. Eu já deixo lá dentro do AVA, depois eu vou tirando os relatórios, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Vai ajudar vocês aí a não se perder nessa parte do estudo. Ainda mais que a gente entra em cozinhas que têm algumas especificidades um pouco maiores, como Índia, como algumas cozinhas árabes aí que vão ter umas particularidades um pouco maiores. Então, para a gente poder iniciar aqui e entender tudo isso que tá rolando, a gente entrou basicamente aí no nosso cronograma que eu apresentei para vocês. Travou. Aí. A gente começou aí falando de Rússia, né? A gente não aplicou essa aula na prática, justamente por algumas questões que vocês estão tendo isso em cozinha internacional, então eu prefiro abordar muito mais lá, porque é uma das cozinhas que mais se difere dentro da cozinha asiática, de todos os conceitos que a gente está trabalhando. Então a gente falou aí um pouco sobre a questão da parte geográfica da Rússia, né? A sua alimentação, seus pratos clássicos, algumas formas de preparo, algumas versões que são feitas, e algumas coisas que realmente ganharam o mundo aí pelo seu modo de preparo. Então, dentro da Rússia, aí a gente tem o uso muito tradicional de conservas, de alguns formatos de picles, de tudo que se imaginar. E nós temos também o uso de massas, o uso de cereais fortemente aplicados, né? Nós temos a vodka como bebida nacional, e aí a gente tem uma característica que isso está em todas as mesas de todas as idades aí. É um produto que é consumido pelo rico, pelo pobre, não tem uma divisão de classe mediante essa bebida, lógico, de qualidade acaba influenciando, mas é a bebida nacional que acaba tendo uma grande característica. Aí a gente seguiu com uma aula teórica de China, né, uma aula um pouco mais pesada de China. Então a gente falou bastante sobre a questão do país, né? Tem uma história civil aí bem complicada. Tem uma história civil bem complicada que foi justamente o que levou a China a ser o que a China é, né? Então nós tivemos aí um período político muito conturbado do regime comunista chinês, e aí que realmente levou a China a poder ser essa grande potência que ela é hoje, e também ao consumo de alguns ingredientes que são típicos, né? Então aí um país realmente um dos maiores do mundo, né? Então, se não me engano, o segundo maior em parte territorial, não, terceiro, está entre os 5 maiores do mundo aí, e é um país que ele tem tanto uma parte continental, que é muito importante, e também tem uma parte marítima, então uma influência que eu tenho aí dessa cozinha, ela é muito, por ser um país muito grande, ela tem características muito particulares em cada região, então aí nós temos um país que recebe, consequentemente, por essa magnitude sociopolítica, e recebe muitos investimentos, então, consequentemente, acaba
tendo um crescimento populacional e também acaba tendo uma característica aí de produtos, influências de cozinhas internacionais que vão acabar ao longo do tempo fazendo algumas modificações aí na sua cultura gastronômica. Então aí os principais ingredientes que são produzidos, né, arroz, milho, trigo, algodão, batata doce, entre outros. A pecuária, como já foi citado, não é algo tão forte, justamente porque esses animais são muito usados para a agricultura. Então a China ela tem principalmente porcos como animais de consumo, porcos, algumas aves, e aí também tem-se uma característica de saúde pública, né, que foi algo que a gente abordou bastante nesse período, que o que levou ao consumo de alguns animais, como cachorro, como insetos e tudo mais. E isso tá relatado em alguns documentários que são até bem chocantes para a gente poder assistir. Então, as comidas típicas chinesas, elas são que tem uma característica muito forte no seu contraste de cores. Então dificilmente eu terei um prato chinês aí sem a textura, sem a característica de coloração. Então eu acabo aglutinando sempre ingredientes para poder ter um prato realmente mais saboroso, um prato mais complexo em sabor. E aí sim nós temos toda uma característica importância dentro dos pratos da China, né? Então, o chefe, ele é extremamente importante, ele tem um papel crucial dentro da cozinha chinesa, porque ele é o cara que realmente prepara esses grandes banquetes e é uma pessoa extremamente valorizada. A gente falou aí sobre as 4 grandes regiões da China. Então, a gente citou Pequim, Xangai, Canton e Sichuan, que são as 4 grandes regiões gastronômicas da China, cada um com uma particularidade, cada um com uma influência mais ou maior ou menor de alguma cultura, mas todas aí que vão ser características dentro dessas produções culinárias. Em Pequim, principalmente, a gente tem aí o pato, né, o pato de Pequim, que é extremamente mundialmente famoso aí. Então se tem uma característica de cocção, se tem uma característica muito particular em cima desse prato. Já Xangai, que está no litoral, ele tem uma parte de marítima, então apresentação de frutos do mar e peixes, apresentação mais refinado e molhos à base de shoyu, frequentemente adocicados, para poder dar uma quebrada e deixar isso mais leve para poder se consumir. E aí, consequentemente, o arroz e o chá estão sempre presentes. Canton já possui um cardápio mais variado dentro da cozinha chinesa de outras, e aí tem-se uma riqueza natural muito grande que vem da dinastia Ming, né? Então, onde os cozinheiros, eram chefes que acabavam vindo de outros locais e acabaram se aglutinando nessa província de Canton. E aí é onde a gente tem uma gastronomia extremamente mais rica, mais complexa, um pouquinho mais de montanhoso. E aí fica perto de se trabalhar os vários elementos dentro do prato, né? Então, o doce, o salgado, o azedo, o apimentado, dentro de um único prato. Fazer esse equilíbrio não é fácil, a gente já viu isso, né? Então, o Sichuan é muito característico o uso da pimenta vermelha, porque o clima é muito severo, então essa parte da pimenta me ajuda a aquecer o corpo. Não vou passar o vídeo para vocês, porque também não é necessário nesse momento. Alguns usos de utensílios que a gente viu aí permeando por toda a Ásia, aí, então, o wok, que pode ser côncavos, mas esse formato côncavo ajuda aí, principalmente no modo de preparo, numa cocção rápida, numa característica de preparo mais rápida. O cutelo aí, então, o cutelo oriental, ele é totalmente diferente do cutelo fino, que ele tem várias funcionalidades, picar, cortar, fatiar, então ele é muito versátil e é usado basicamente em todas as cozinhas asiáticas, aí tem o seu modelo de cutelo diferenciado.
Nós temos as conchas, então, que vão ser o braço de apoio aí para a cocção em wok, né? Porque é muito mais fácil de eu trabalhar com conchas, já que a minha base culinária ela acaba sendo representada por muitos caldos, por muitos molhos. Então a concha me ajuda a aglutinar, então que me ajuda a poder fazer alguns grelhados, alguns mexidos, me permite fazer. Então são os dois itens aí que estarão sempre próximo à nossa panela, à nossa wok. E aí uma peneira, porque usa-se muitas frituras dentro da cozinha chinesa, e na oriental principalmente, mas a cozinha chinesa ela acaba sobressaindo os hashis utilizados em todas as cozinhas, e aí também aquela questão de consumo de carne, de coisas exóticas, né? Tudo isso vem ao encontro do período, né? Do período que a China passou, foi um período realmente devastador do período comunista, e aí acabou-se tendo esse consumo. A gente viu também que em outras culturas esse consumo era um consumo um pouco mais alto, está diminuindo frequentemente, justamente por essas novas gerações, pela essa nova característica dos jovens não aceitarem esse tipo de consumo. Então, temperos básicos da cozinha chinesa, a gente vai usar aí como glutamato, molho de ostra, feijão fermentado, miso, sichuan, que é a pimenta, amido de milho. Então a gente vai fazer todos os molhos. A gente fez em aula até os molhos espessados com slurry, fazendo um slurry frio aí para poder espessar os molhos rapidamente. Já lembrando que eu quero manter as texturas, que eu quero manter todos os sabores dos alimentos. Então o amido ele vem para poder fazer esse papel. Cebolinha verde para trazer crocância, sabor, gengibre, óleo de gergelim, então Five Spice. A gente vai começar a usar bastante aí a Five Spice em algumas outras, tofu, bebidas alcoólicas como conhaque, saquê, molho roixinho, molho de soja, e assim vão as suas características. Nós temos um grande prato tradicional, que é o pitar, que é o ovo de 100 dias, né? Então, milenar, assim vão sair enterrado por aproximadamente 100 dias e depois ele cria uma textura ao encontro dos modos de conservação, os métodos de conservação, para que se possa manter esse alimento perecível por mais tempo, né? Então usa-se também muitas aves, que seria a nossa aula 2 de cozinha chinesa, né? Então é muito, muito tradicional, o frango xadrez, entre outros, mas o pato, o ganso são muito comuns dentro desta cozinha. E a gente falou do pato porco, como citado anteriormente, também é algo muito comum, é algo muito tradicional que usa-se nessa cozinha. Então, o leitão laqueado, o lombo defumado e assim sucessivamente, porque é uma carne fácil de cultivo, né? O porco ele é um animal fácil de cultivo, não tem uma exigência. Então, se a gente for fazer um recorte de culinária, né? Um recorte culinário de alguns países que são países que passaram por guerra, são países que têm algumas características, que passaram por algum período de fome, o suíno ele acaba entrando muito nessa característica da dieta, porque é um animal que ele não tem cuidados restritos, né? Então, ele come o que tem, ele pode viver solto, então não se tem uma preocupação tão grande quanto a esse tipo de preparo. E desta forma a gente tem aí ele entrando em vários preparos de formas distintas aí dentro dessa cozinha chinesa. E também aí alguns atributos que são muito importantes, que é a apresentação de legumes, né? Então, os legumes eles são muito vastos, as preparações são muito vastas dentro da cozinha chinesa e o importante é essa textura, né? Então, a gente trabalha com muita coisa no vapor para poder maximizar aquela energia que está sendo disposta. Então, isso é bem, bem, bem importante. Então, o peixe e frutos do mar aí a gente faz, na grande maioria das vezes, como a gente preparou em aula,
em um empanado, né? Um empanado leve, uma massa leve, um batter aí bem fácil de se trabalhar. E aí esse batter ele vai ter várias receitas, vai muito da textura do chefe, do que o chefe quer como crocância, como tempura, e assim vão muitas variações. Então esse batter ele pode partir do pressuposto que ele pode ser apenas farinha e água. Alguns vão cerveja, outros vão saquê mirim, outros vão outras coisas que são distintas, mas aí nós partimos de um empanado muito simples, um empanado muito rápido, onde eu não tenho uma grande preparação e aquilo eu consigo usar para outras coisas, né? Então esse mesmo batter eu uso aí para vários preparos dentro da cozinha chinesa e da cozinha oriental como um todo, para poder fazer algumas frituras por imersão. Então, aí quando a gente fala dessa cozinha chinesa, a gente vai basicamente falar de ingredientes mise en place e tempo de cocção, né? Então, os ingredientes já tem que estar no seu preparo correto para que eu comece a cocção no tempo correto, temperatura correta. E para isso a gente precisa de uma mise en place muito bem vocês em todas as aulas, entender o que eu estou fazendo, entender a minha característica, para saber o que entra primeiro, como eu vou montar, como eu vou apresentar, porque isso faz parte realmente do nosso processo. O tempo de cocção, na grande maioria aí, dos ingredientes da cozinha chinesa, são cocções muito rápidas, para que eu consiga manter textura, para que eu consiga manter todos os sabores dos alimentos. E aí a gente não pode deixar de citar, né, do yin e do yang, aonde a gente tem o equilíbrio, né? Então isso é implícito dentro da cozinha chinesa, a gente não pode deixar que isso porque é a cultura, né? Isso é cultural, então isso é todas as idades, eles valorizam essa questão do equilíbrio, não só do equilíbrio no paladar, mas na vida, em tudo que for feito dentro dessa cozinha chinesa. Então, quando se fala de yin e yang, é justamente esse equilíbrio entre todos os aspectos da vida. E na gastronomia ele acaba sendo muito mais claro, para que se consiga fazer alguns pratos mais elaborados. Um processo dessa cozinha. Então, pesquisa e reduz, e o outro reforça alguma coisa. Então, assim, vai se entender qual é a necessidade, qual é a característica para que se possa trabalhar e fazer um equilíbrio dentro dessa cultura chinesa. E aí a gente passou por Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, a gente tem um pouco mais de acesso a algumas coisas, a gente tem algumas características aí mais claras dentro das Coreias. Então, nós temos uma península aí que vai acabar sendo muito influenciada por uma característica religiosa. Então, o budismo, ele acaba, como na Tailândia também, ele acaba buscando e colocando algumas regras que vão acabar sendo levadas para toda a vida. Então, a Coreia do Sul, aí, por ela ser uma boa parte e ambos os lados do país, ela ter contato com o mar, isso influencia diretamente aí na sua área e, consequentemente, nas suas estações, né? Então, as estações são muito bem definidas, com uma característica muito bem definida, e aí, consequentemente, tem-se uma linha de produtos que vão ser produzidos mediante a cada tempo climático. Aí, então, uma coisa que é bem importante, que a gente tem que relembrar, que 70% das terras são montanhas, então eu não consigo ter plantação e produção de certos ingredientes. Lembrando que apenas 20% dessas terras são aráveis. Então, e aí a grande maioria é utilizada pelo alimento nacional, que é o cultivo do arroz, que são as características do arroz. E aí a gente tem uma descendência dos mongóis e japoneses,
que vão influenciar muito mais esta cozinha coreana. E também aí tem uma boa parte da influência da China. Então, como resultado, a cozinha coreana ela une esses três pilares aí, chinesa, japonesa e um pouco de mongol, para poder formatar a sua característica de cozinha. Então, também tem-se a preocupação com o equilíbrio dos sabores, com o equilíbrio do prato, mas também nós temos aí produtos que vão se derivar de culinárias diferentes. Então, usa-se menos óleo do que na China, a comida é compartilhada e é um pouco mais condimentada do que a comida chinesa, e aí tem também o hábito de se comer com os olhos. Eu acho que isso é muito importante e nos leva a refletir sobre algumas coisas. Então, é uma alimentação basicamente baseada em grãos, como arroz, soja, cevada, cozidos e peixes e frutos do mar são muito característicos justamente por esse acesso muito fácil ao mar. E todos os produtos eles são muito bem preparados e conservados para o inverno. As frutas elas são amplamente consumidas, mas como sobremesa, né? Diferente de 50 anos atrás, que nós não tínhamos uma Coreia há 50 anos atrás, ela era quase um pouco mais que isso, ela era uma Coreia só. Então não se tinha essa divisão entre norte e sul tão clara, então e não se tinha esse acesso. Então, a partir do momento que começou a chegar a cozinha, a influência da cozinha internacional, começou-se a mudar essa sobremesa, essa fruta como sobremesa. E aí, consequentemente, as frutas são muito bonitas, são muito bem preparadas. E aí a gente vai entendendo isso de uma forma um pouco melhor. Trata-se, a gente tem uma característica do fermentado muito forte. Me cobrem isso depois que eu vou mandar um livro para vocês, que é a arte da fermentação. Tá? Eu mando para vocês ou pelo Avo ou pelo grupo, aí vocês vejam como vocês preferem. É um livro muito, 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 muito bom. É um livro que fala sobre todos os processos fermentativos, é bem legal. Depois eu até abro ele aqui para vocês darem uma olhada, porque justamente a fermentação ela é uma transformação do alimento, né? Então nós temos aí a grande paixão, os quintes, feijões fermentados, produtos de várias formas fermentados aí para se consumir. Nós temos aí então o feijão, a pasta de soja, pimenta fermentada, tudo isso vai sendo colocado dentro da cozinha coreana. E o importante é que a refeição ela é sempre compartilhada, partindo aí de 2 até uma dúzia de pratos. Então é sempre uma refeição muito vasta, muito completa, para que se consuma dentro da Coreia. E aí, não menos importante, né, a gente tem que falar do bulgogi, que é esse prato típico aí coreano, esse churrasco coreano, aonde trata-se aí de filés de carne com acompanhamentos diversos, molhos diversos, e vai se preparar num grill, né? Esse grill aí, dependendo muito do restaurante, ele tem formatos diferentes, mas sempre arredondado e sempre estará com uma exaustão própria. E as carnes são extremamente fatiadas, que eu não demore muito no meu processo de cocção e, consequentemente, eu consiga consumir rápido e consumir com uma qualidade muito melhor. Como eu falei para vocês nessa aula de cozinha coreana, ele só tem o Wagyu lá, não se tem outro tipo de animal. Eu acho que até nesse dia eu mandei o vídeo do Wagyu para vocês, do jornal Hoje lá. Então é uma característica de qualidade, uma característica de valorizar o ingrediente e por essa uma grande paixão nacional, então tem-se mais de 200 variedades de quinte. Aí quinte eu consigo produzir a partir de qualquer vegetal, então eu posso fazer um quinte de acelga, como eu posso fazer um quinte de nabo, como eu posso fazer um quinte de cebolinha, como eu posso fazer um quinte de alho poró, e assim sucessivamente, cada um com o seu processo, cada um com o seu método de conservação, e aí sempre com muita pimenta, né? A pimenta lá é bem característica. E aí também, tradicionalmente, usa-se os hashis para que se tenha o consumo desses alimentos e a gente consiga consumir. Não sei porque não está abrindo as imagens. A questão, essa aqui são as imagens dos cachorros, né?
como eu falei para vocês, isso já está caindo em desuso, essa questão do festival de cachorro, justamente por alguns movimentos das novas gerações. Então, esse consumo já sendo tão grande, então ele vem caindo ano a ano, mediante a políticas de proteção aos animais e também essa característica das novas gerações não consumirem, né? Isso começou, né, há muito tempo atrás e se tornou algo cultural, porque se tinha uma característica de acreditar que tinha nesse tipo de preparação, né? Então, isso é um pouco mais cultural do que propriamente gastronômico. Então, se faz sempre aproximadamente 3 refeições na Coreia do Sul, e aí sempre se serve chá em todas essas refeições para que se acompanhe os preparos. A gente fecha com aquele vídeo do Paulo Shin e o cachorrinho. E a gente parte para a unidade 2, a gente entra em cozinha japonesa. Se tiver alguma pergunta, gente, podem me falar, por favor. A gente entra em cozinha japonesa, estruturando, né, cada característica aí da mesa, entendendo essa continuação, né, essa parte mais aflorada aí da extremamente importante. Usa-se, valoriza-se muito isso. Então, o crocante ele é extremamente claro dentro da cozinha japonesa, os sabores são extremamente claros dentro da cozinha japonesa, para que isso a gente consiga consumir esses ingredientes. O consumo de arroz é extremamente grande, então acaba sendo um dos produtos principais aí da cozinha japonesa. Então nós temos aí os principais alimentos, né? A base alimentar, a pirâmide alimentar, parte de shoyos, algas, sopas e caldos, vegetais, arroz, wasabi, feijão, frutos do mar, chá e dentre outros, né? Então o arroz ele acaba sendo aí o cereal mais utilizado para poder produzir quase tudo com arroz no Japão. Então, desde sobremesa até bebidas. Então, isso é um ponto bem característico. E aí também considera-se que o arroz é cultivado há mais de 2.000 anos no Japão. E aí é por isso que ele acaba tendo essa parte da dieta no Japão. Então, nós temos algumas variedades de arroz que são consumidas. Então, nós temos o Hamukai, que é o arroz polido, branco, normal, que usa-se para a maioria das refeições. Nós temos aí o moki, que já é um arroz que é o segundo arroz mais consumido no Japão, então ele é um pouco mais pegajoso, ele já é um arroz que tem uma quantidade de amido muito, muito maior. Nós temos o koshi, que é frequentemente utilizado para o preparo de sushis. Então, quando a gente fizer nossa aula de sushi, vocês vão entender o porquê, porque ele é um grão um pouco maior, ele vai aglutinar, ele tem uma parte de aglutinação um pouquinho maior, então tem todo um método de preparo para que esse arroz chegue no ponto correto para poder se preparar o nosso sushi. E aí nós temos o gemai, que é o arroz integral, né, consumido aí uma parte um pouco menor, né? Não tem sim uma difusão tão grande como os outros três, mas acaba tendo consumido justamente por conta das vitaminas, dos sais e os minerais que se tem nesse tipo de arroz. Então aí, baseando-se em cima do arroz, nós temos aí a preparação de alguns sushis, né? Então esses sushis, eles são parte muito importante, parte cultural muito importante dentro da cozinha japonesa. E eu acho que eu até separei uns anexos aí para vocês. E aí nós temos também as sopas e caldos, que são características dentro da cozinha japonesa. Então nós temos aí sumagashi e nós temos o miso. Cada uma com sua característica, são as duas bases principais das sopas, né? Então a gente tem uma sopa que parte de um dashi, ou um caldo de peixe temperado com sal e shoyu, e nós partimos aí de uma sopa de miso, então essa pasta de soja fermentada, soja ou feijão, né? A gente pode fazer o miso de feijão também,
partimos dessa base saborosa para poder compor nossas sopas, e aí os ingredientes vão sendo compostos, tofu, legumes, carnes e assim sucessivamente, mediante a disponibilidade que se tem, né? Então a gente tem aí um pouquinho da história do sushi, então que a partir do século XVI, 15, 16 aí desenvolveu uma fermentação rápida do arroz, chamado de Matsumoto, e aí a gente trabalhava algumas características para que esse arroz conservasse melhor o peixe, né? E aí, como homenagem a tudo isso, criou-se o onigiri, que é essa bolinha de arroz com um peixe, com alguns ingredientes por cima. Aí a gente tem a grande base, né, que é composta tradicionalmente para acompanhar todos os sushis, né? Então nós temos o shari, nós temos o... Não é shari, não. Peraí que eu vou lembrar o nome. Nós temos o shoyu, o açaí e o gengibre em conserva. E aí a gente parte para uma técnica que isso aqui não tem como, não há material didático que ensine a cortar peixe da forma correta. Tem as diretrizes, mas é só cortando, é só tendo um peixe de boa qualidade para que a gente consiga aplicar algumas técnicas de filetagem, né? Então isso é muito importante. A gente vai preparar essas decorações em aula, a gente vai cortar tudo isso em aula também. Então é importante que isso aqui é prática, não tem jeito de a gente falar Professor, assim, pode falar. tem algum vídeo no YouTube que explica essa finetagem de peixe? Então, até tem, né? Eu acho que até, não sei, alguém que me pediu uma. Achatados, né? Então, se a gente for pegar um peixe redondo e não, um peixe achatado. Então, cada tipo de peixe ele tem uma técnica de filetagem. Quando a gente fatia o lombo, no caso de salmão, a gente fatia o lombo, no caso de atum, a gente fatia três partes. O atum ele se divide em três partes. E só que o que acontece? Cada parte ela tem um sabor. Então, a gente está muito. O brasileiro está muito mal acostumado no rodízio e pedir lá salmão, peixe branco e atum. Mas como a gente está trabalhando numa cozinha que eu trabalho com sazonalidade, nem sempre eu tenho peixe branco, salmão e atum. E aí, convém outros, vem umas outras características de sashimi, como lula, polvo, camarão. E a gente não, aqui no Brasil a gente não come essas coisas cruas. Né? A gente não come. E vamos combinar. Comer polvo mal cozido, né? Mal cozido, porque o cara passa polvo e vira uma borracha de servir como sashimi, é sacanagem. Então eu prefiro quando venha filetado cru do que ele venha branqueado. Porque não dá para comer, né? Não dá para comer, ele fica muito rígido, fica desagradável. Esse peixe se desfaça no seu paladar, que ele se desfaça na sua boca. Então, essa técnica de filetagem, assim, para poder achar um vídeo bom no YouTube, tem que se debruçar um pouquinho mais. Por quê? Porque a maioria dos vídeos em programas de televisão, ou assim, não são vídeos realmente sérios, né? Não são vídeos realmente sérios. E é difícil, é aquela velha história, a teoria da lâmina, o outro lado é você não pode serrilhar esse peixe, tem que ser um corte limpo, consequentemente a faca tem que estar extremamente afiada. Segundo, essa faca é uma faca mais longa. Então, assim, são algumas variáveis que se você limpou o peixe errado, você pode ter a melhor técnica de filetagem do mundo, não vai sair bom. Não vai sair bom. Característica do peixe, então, assim, são algumas coisas que só a prática vai te demonstrar. Assim, essa parte de ter referência funciona, mas se você não tiver a referenciação aplicando na prática, você não vai conseguir. E é uma parte bem, bem, bem chata. Por quê? Porque se a gente for falar aqui que para um sashimi eu uso um tipo de corte e para um nigiri eu uso outro,
Então aqui no sashimi eu estou sempre usando, percebam aqui, ó, aqui eu não tenho. Percebam aqui que eu tenho um quadrado, né? Eu tenho um quadrado desse peixe. Já no meu nigiri eu tenho um filezinho. Então podem perceber aqui que eu tenho uma parte mais escura. Por quê? Porque isso aqui a gente tira da barriga do peixe. Isso aqui a gente tira do lombo. Então, cada um tem um corte. Exemplo, por isso aqui eu posso cortar com poucos graus aí, uns 25, 30 graus, né? Agora, para eu poder tirar um filé de nigiri, eu vou ter que deixar esse ângulo muitas vezes muito menor. Eu vou ter que deixar 10, 12 graus para que eu consiga filetar e aquele corte fique bonito. Então, assim, é um pouquinho chato, é um pouquinho de técnica para a gente poder preparar isso, tá? Mas a gente vai trabalhar alguma coisa, a gente vai trabalhar esses cortes em aula, que são bem legais, assim, para poder fazer. Então, unindo tudo isso, para a gente poder definir o que é um sushi, é uma base de arroz, de shari. Nós temos aí nori, que são as algas, e aí peixes, legumes, frutas, ovos, ovas, e aí a gente tem a composição de um sushi. Então, nós temos aí o mais simples, o mais básico de todos, que é o maki, que é um sushi com a alga por fora ou arroz por dentro, vai muito da literatura que vocês quiserem, né? Porque não faz no final do processo não faz diferença se a alga é por fora ou se o arroz é por dentro. Ô, prof, Nós temos aí já é um sushi grande, né? professor, Pode falar. por que não se fala Gohan do arroz desses bolinhos? Porque Gohan é o arroz cru. Ah, tá. Shari é o arroz pronto. Ah, entendi. Entendeu? Tudo a gente tem uma nomenclatura diferente. Esse tipo de futomaki, que são esses rolinhos grandes, assim, se a gente entender todas as premissas da cozinha japonesa, eles são um pouco mais robustos, eles são um pouco mais, primeiramente, difíceis de fazer, porque é uma quantidade de recheio muito grande, e também nós temos aí na hora de fechar esse bolinho, na hora de fechar, para a gente poder ter algo realmente fechado. Percebam que eu tenho que ter uma disposição uniforme do arroz para que eu consiga colocar esses ingredientes e posteriormente fazer o corte, que também tem algumas técnicas, tá? Que também tem algumas técnicas para a gente poder fazer este preparo. Nós temos aí o capa, que é um rossomaki com pepino. Então, cada tipo de sushi, nós temos, mediante a seu recheio, uma nomenclatura, né? Esse aqui é o que menos as pessoas consomem dentro do restaurante. Eu acho engraçado, porque daí é bem tradicional. Nós temos o recheio, na sua cobertura, nós temos o temaki, que já é um sushi, eu falo que assim, de todo, sendo extremamente porque eu tenho muito recheio, muitas vezes muito recheio, tanto dentro quanto na parte do topo desse cone, que consequentemente vão me umedecer esta alga muito rápido. E essa alga, quando ela é umedecida, ela vai ficar borrachuda. E aí fica difícil de comer. E fica um pouquinho difícil de comer. Aí nós partimos para os sushis que são da família dos uramakis, que já são ou, né, com o arroz por fora ou com água por dentro. De novo, vocês definem qual é a melhor nomenclatura que vocês querem trazer. E aí sim, nós temos uma quantidade maior de arroz, que é composta, porque eu preencho toda a minha folha de nori com arroz. E aí usa-se normalmente um mix de gergelins para poder se compor. E aí eu posso trabalhar também com alguns recheios já cozidos, como o salmão já cozido, que é uma característica, e dá para se trabalhar também em cima desse sushi com algumas finalizações. Então, por exemplo, eu posso fazer ele com abacate, consigo fazer algumas variações bem bacanas em cima disso. Nós temos o nigiri,
que é aquele sushi feito à mão. Também tem uma técnica de preparo, esse nigiri. As bolinhas, elas têm que ter um formato meio ovalado, então tem uma forma de você moldar isso na mão. Você molda ele na mão de uma forma entre os dedos, e aí você pode servir ele com essa fita de nori para poder segurar esse recheio. E normalmente no meio entre o arroz e a cobertura aí nós temos um pouco de wasabi. Nós temos um pouco de wasabi na sua composição. Nós temos o oshizuki, aí já é um sushi prensado. Para fazer sushi, a gente tem que adquirir uma forminha, parece uma forminha de bolo inglês pequenininha, e ele vem com uma prensinha, a gente vai montando pelas suas camadas e depois ele é fatiado. Né? Ele é fatiado para poder ser consumido, e a gente pode brincar aí com as texturas. Posso fazer de todos os sabores. Nós temos o gunka, que ele tem esse formato de navio de guerra, então aí pode-se trabalhar aí com produtos diferentes, com ovas, né? Eu até citei, acho que nessa aula, sobre a questão do caviar, né? O caviar tem que ser um caviar, pelo menos um caviar bem feito para poder passar e não colocar um sagu em cima do preparo. E aí nós temos o inari, que é um sushi frito, né? Empanado aí numa massa de tofu com omelete, e depois ele é frito para poder ser composto. Então a gente falou também um pouquinho por cima de molho shoyu, até estou devendo para vocês os vídeos do molho shoyu, eu preciso colocar lá. E nós temos, muito importante, as pastas de miso, né? Então, que são extremamente importantes, tradicionais, e aí a gente tem um recorte de quais pastas são consumidas em cada região, né? Esse miso ele pode ter texturas diferentes, cores diferentes e, consequentemente, ter usos diferentes. Eu posso fazer um molho à base de miso, como eu posso fazer uma sopa à base de miso. Isso vai muito do que eu quero como o meu preparo. E aí a gente entrou na nossa última aula, que foi a Tailândia, que aí já tem uma característica culinária muito mais aflorada. Então a gente falou também do cultivo do arroz, a gente falou aí dessa influência que a gente já começa a ter muito mais clara, essa influência portuguesa e indiana, logicamente junto com a influência japonesa e a chinesa, e aí a religião acaba sendo um grande expoente aí da cultura, que consequentemente vai me trazer algumas características. Então, essa forte tradição cultural de oferecer os seus alimentos preferidos aos mortos no momento de morte, e sim, como nas outras culturas, o aperfeiçoamento da refeição para um paladar mais estimulante, então agradável aos olhos e também agradável à alma. Então, vários aí pratos constituem uma refeição, que são servidas ao mesmo tempo. Então, geralmente tem-se um caldo, que é um prato de curry, legumes, estilo stick fry, uma salada que acompanha com molhos diferentes para poder se comer em grande quantidade. Os hábitos regionais, eles são muito comuns também. Então, aqui a gente viu, né, essa comida de rua extremamente forte. De rua, aqui no caso, a gente pode falar que é do Rio, né? Essas esculturas em legumes para serem servidas como sobremesa. E a cultura gastronômica, a cultura culinária, ela acaba sendo passada de geração em geração. Então, esse amor pela culinária, ele é passado de geração em geração para que se possa manter as suas raízes. Muito característico também, a gente vai começar a ver muito agora, com uma forma muito mais clara, os curries, né? Os curries, a gente tem até na apostila de vocês, para quem acessou lá, viu, nós temos uma tabela de preparação de curries, então que vão raízes, que vão especiarias, que vão algumas pastas, para poder ajudar. Então esses curries, eles são normalmente muito picantes, muito condimentados, e isso me ajuda aí a equilibrar a temperatura corporal na Tailândia. Os ingredientes mais utilizados aí nós temos como folha de limão cravo, raiz de gengibre galanga, erva cidreira, coentro, coco. Então, isso pode ficar na mente de vocês. Quando vocês pegarem um prato com manga e coco, pode ter certeza que isso tem uma grande influência tailandesa.
né? É muito comum a gente ver essas combinações nos pratos da Tailândia. E aí nós temos também essa variedade de arrozes que são produzidos com aromas próprios, aí, principalmente o arroz de jasmim, que ele é extremamente consumido, só apenas cozido em água, para que não se roube os sabores, os aromas desse arroz. Então, a comida de rua tailandesa ela acaba sendo um grande exponente aí da gastronomia tailandesa, que consequentemente o tailandês está comendo muito na rua, né? Então, eles fazem refeições aproximadamente de 2 em 2 horas aí, e acaba se tendo essa oferta de comida muito tradicional. E aí se encontra de tudo, né? De sopas, mexidos, ensopados, cozidos e carnes e assim vai sucessivamente. E aí a gente cita, né? Alguns espetinhos, algumas coisas. A gente entrou também em algumas coisas, em alguns pratos que são um pouco mais exóticos. O uso da wok também muito característico dentro desse preparo para se ter uma cocção rápida, se valorizar o ingrediente e, consequentemente, vai trazer aí o vídeo que a gente assistiu. E alguns pratos que são considerados um pouco mais exóticos, né? Então, os pratos aí do camarão dançante, nós temos aí as formigas com suas respectivas ovas, o durian, que é muito característico, então usa-se durian para fazer tudo na, na Tailândia, os insetos fritos, é, alguns. Professor, Pode falar? o durian, ele é uma fruta doce ou uma fruta mais ácida? Então, ele fala que ele é uma fruta um pouco mais. Não chega a ser ácida, não chega a ser uma fruta cítrica. Ele também não é doce, uma fruta mais neutra. Né? Ele é uma fruta mais neutra. E ele é uma fruta muito semelhante à jaca. Né? Então, se nós não temos uma. Não entendi, peraí que cortou a ligação. Saulo? Bom, não sei se ele estava falando com a gente. E aí ela é usada para tudo, porque é uma fruta que ela é muito abundante, né? Ela é muito abundante, só que ela não tem essa acidez, né? Ela não tem essa acidez que a gente remete para uma fruta cítrica e também nem a doçura que a gente vem para uma fruta mais suculenta, né? Porque a gente usa basicamente essa semente do meio, essa baga do meio, para poder fazer todos os preparos. Se a gente for fazer um olhar um pouco mais analítico, parece uma mamona esse negócio, né? Lembra uma mamona gigante. Então não tem como ser, não tem uma cara de ser muito gostoso. Os insetos eles são aí muito característicos de novo por uma questão que Tailândia ficou um período aí que acabou sendo atingida pela guerra do Vietnã e toda a Ásia em geral, né? Então esse consumo acaba sendo cultural. Nós temos aí um ovo muito semelhante ao pitar, que é esse ovo de pato que passa por um processo de preparação, então ele fica mais viscoso e mais escuro. Nós temos é, aí o molho, algumas saladas de ostras desfiadas com molho de sangue, também considera-se um prato bem exótico. Nós temos aí o macarrão, né, que é um macarrão de vidro, muito tradicional também, servido com legumes, frutos do mar. O nosso camarão dançante lá, que é servido vivo, e o pé de frango frito ou em molho, servido aí com muita pimenta, molho de peixe e o nosso açúcar. Gente, dúvidas? Algum ponto que não ficou claro? Nada? Nada? Deixa eu achar o livro que eu quero mostrar para vocês. É um livro bem legal sobre fermentação.
É esse livro aqui, ó, tá? De Michael Pollan. É um livro que ele fala justamente sobre essa questão de fermentação, né? É um livro que foi produzido pelo SESI, pela editora SESI, né, de São Paulo. É um livro que vocês vão encontrar aí, quando encontrar ele barato, aproximadamente a uns 106, 110 reais, vai. Então ele explora justamente isso, né? O conceito de processos essenciais de fermentação praticados ao redor do mundo. Então, assim, a gente tem uma influência muito grande aqui das cozinhas orientais para que seja produzido. Então, aqui ele fala, deixa eu chegar no sumário, que este livro é muito mais do que um livro de receitas. É bem verdade que o livro ensina a fermentar, mas o mais importante é as implicações que a fermentação e pelo ato do cotidiano engaja o mundo de formas totalmente diferentes. Então aqui ele começa explicando tudo sobre fermentação, né? Então as bactérias, então os nossos ancestrais e parceiros co-evolucionários, a fermentação e a cultura, a fermentação e a coevolução, a fermentação e um fenômeno natural, então tudo o que acontece, a guerra contra as bactérias, gente, é um livro muito, muito, muito bacana. Só que ele tem 1000 páginas. Então não é um livro que você consegue ler da noite para o dia. E aí ele vem com os aspectos da fermentação, então cada ingrediente, quais são os básicos. Então ele fala de fermentação, método de conserva, em pote de cerâmica, tampa de cerâmica, diferentes potes, recipiente de metal, recipiente de plástico, recipiente de madeira, e assim vai esse livro. Ele vai sendo aí. E aí ele coloca, né, as fermentações naturais, então, para produzir bebidas, para quem se interessa para esse mercado de bebidas artesanais, quer fazer em casa, quer fazer algumas coisas. Então ele tem aí o capítulo das bebidas, né, o capítulo 4. Então como que é para a gente poder entender de uma forma um pouco mais analítica como que se faz essa fermentação e quais são os preceitos aí que a gente tem para poder fazer uma fermentação em casa. A literatura dele é uma literatura muito simples, muito fácil de entender. Eu não tenho termos técnicos, não tenho nada, então eu acho que isso é um dos grandes fatores e é muito legal esse livro justamente por isso, né? Porque ele me traz uma leitura muito mais próxima do público e aí, consequentemente, a gente consegue ter uma forma de realmente praticar tudo isso que ele traz para esse livro. Eu não sei se eu consigo. Eu vou tentar postar ele lá no Ava para vocês se eu conseguir, tá? Se alguém tiver, se tiver interesse, óbvio. Qualquer coisa coloca ele no Drive lá. Ou não sei se ele É. já tá lá. Não, lá ele não tá. É que assim, eu tenho muito, gente, eu tenho muito livro, né? Tenho, tipo, muito livro mesmo. Deixa eu só tirar o Pode filtro aqui. mandar tudo, Pode não mandar tem tudo. problema. Ó, tá vendo o tamanho da barra aqui, ó? Aceitamos, sem problema algum. Vai mandando um por dia. Estamos aí para isso, professor. Isso só livro, né? Fora os artigos, fora as outras coisas aí de, de grupos. Eu tenho alguns grupos no Facebook que são legais, que eles compartilham bastante coisa. Então você consegue ir baixando, vai vendo o que é de cada área. Então é bem legal. Que eu não tenho, acho que eu não tenho, eu tenho algumas pessoas no Facebook e eu consigo, vou lembrar de convidar. Tem um livro também aqui de apresentação de pratos, acho que teve um que eu mandei para vocês, né? Mas tem outros aqui também de food design. Sim, muito, muito. Pode mandar. Esses, então? Já pode anexar nessa pasta aí já lá pra gente, já que. Não, é food style.
Deixa eu ver que ele baixou aqui como... Peraí que eu tenho que ver se eu vou... Esse aqui eu preciso terminar de baixar, ele não veio ainda. Tá dando erro. Mas eu vou mandar aqui pra vocês, eu vou mostrar a página que deixa eu lembrar o nome agora. Procurem. Eu vou puxar a página do Facebook para vocês procurarem. Isso aqui o que é isso mesmo? Deixa eu ver. Ficheiros. Ó, chama Biblioteca Colaborativa de Gastronomia. A gente vem aqui em ficheiros. Tudo isso aqui é livro, tá, gente? Ó. E aí você vai descendo. Eu vou até aproveitar aqui para poder baixar o de Food Styling de novo. Aí, professor, qual página mesmo que você disse? Biblioteca Colaborativa de Gastronomia. Ah, ok. Obrigado, professor. Nada, deixa eu até achar. E aí vocês entram aqui e vai baixar o PDF, o que for. Então ajuda bastante. Tem muito material bom e, logicamente, né, que quem puder compartilhar, tiver algum material para compartilhar, eu acho válido para que a gente consiga criar um melhorar, né, melhorar nosso meio. Ó, a arte da fermentação tá aqui, ó. Ó, esse que eu tô falando para vocês. Eu acho que não foi. Mas eu acho que eu tô no grupo errado, sinceramente. E tem esse aqui também, ó. Que é a troca de arquivos da gastronomia. Que tem a mesma coisa. Então são alguns grupos aí que a gente consegue buscar e conseguir trazer alguns materiais para poder ajudar nas pesquisas de vocês, ajudar nos estudos de vocês. Esse aqui eu já tenho. Para poder ajudar e conseguir melhorar aí a linha de pesquisa de vocês, o que vocês querem buscar, estudar. Esse aqui eu preciso terminar de baixar, ele tá dando erro. Vou tentar excluir aqui. Mas tem bastante coisa aí que vocês conseguem 0800 nesses materiais. Depois eu vejo aí o que vocês querem, eu consigo compartilhar com vocês a minha pasta, se vocês não conseguirem entrar nos grupos lá. Pessoal, dúvidas? Alguma dúvida sobre a disciplina? Não tem dúvida, não. Então, beleza. A gente mantém no dia da prova de vocês, eu vou estar online, tá? Eu vou estar no período de aula, eu vou estar online. Quem estiver fazendo prova nesse horário, tiver alguma dúvida, é só me acionar, me perguntar aí que eu vou estar aqui, né? Não vou estar em aula, né? Vou estar fazendo alguma outra coisa, mas eu vou estar online aqui, é só chamar por esse link que vocês já têm, ou possivelmente pelo WhatsApp, quem quiser. Aí os meios são... Entendi. Prova com consulta, maravilha.
Consulta não, tô tirando dúvida. Tá? Se não tiverem mais dúvidas, encerramos por aqui. Quem quiser ficar para tirar alguma coisa, para ver alguma